PATL 11, o Fundo de Galpões Logísticos da Pátria. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 13 de agosto de 2025. O fundo, que tem uma situação bem periclitante em relação à desocupação dos seus imóveis, aumentando demais a vacância física, ao que parece ele está conseguindo resolver algumas destas situações. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Ele iniciou as atividades em agosto de 2020, tem aí no seu patrimônio líquido 482 milhões, a cota patrimonial a R$ 96,72, uma liquidez média na B3 de 1.200.000, 4 imóveis no seu portfólio, 7 inquilinos, uma BL total de 151 mil metros quadrados, 2 anos e meio é o prazo médio dos contratos, uma vacância física na casa de 8,8%, financeira na casa de 11%, um preço médio do portfólio por metro quadrado de R$ 1.781, um aluguel médio do portfólio de R$ 24,40 o metro quadrado, e na data que eu gravo com vocês, o PATL 11 cota na B3 a R$ 56,76, fazendo um P sobre VP de 0,58, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,16%. A cotação em dezembro chegou aos R$ 40,02 e desde então buscou uma considerável recuperação, já retornando inclusive aos R$ 61, patamar bem próximo àqueles de setembro de 2024, mas repousa agora na casa dos R$ 56. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 8 de agosto de 2025, 57 centavos por cota. Veio distribuição extraordinária agora em julho de 2025, quando ele pagou 70 centavos por cota e agora retornando no patamar de 57 centavos por cota, fazendo um yield de 1,01 mensal, anual de 12,35%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em PATL 11, ele teria hoje perdido dinheiro. R$ 962,50 seria o valor atual, já considerando o reinvestimento dos dividendos. O fundo, apesar desta considerável recuperação aí no mercado secundário, ainda não consegue atingir a linha do IFIX, também não atinge a linha do IPCA, tampouco supera a linha do CDI, retornando negativo no período de 3,75%, enquanto o CDI retornou positivo 24,64%, o IPCA 9,71% e o IFIX 7,23%, então ponto de extrema atenção na rentabilidade aí do PATL 11. Mas voltando aqui para o relatório, a gestão comenta aquela situação de troca da estrutura de gestão dos fundos imobiliários da Pátria, que ocorreram inclusive lá no HGLG 11 e nos demais fundos imobiliários aqui da gestora, já conhecemos. Já em relação ao PATL 11, o fundo apresentou em julho uma receita total de 71 centavos por cota, o que levou a um resultado de 62 centavos por cota. Não houve impactos não recorrentes no resultado do fundo e no mês a distribuição, como comentamos, 57 centavos foi paga agora, no dia 8 de agosto de 2025. Já em relação à movimentação de locatários, segundo a gestão, não tivemos movimentações de locatários no mês, desta forma a vacância física permanecendo lá na casa de 8,8% e a vacância financeira na casa de 11%, referente aos 13.281 mil metros quadrados nos ativos Ribeirão das Neves e Jundiaí 2. Em relação ao prazo médio dos contratos, 2,5 anos, e no mês de julho de 2025 a gestão comenta aqui que concluiu 2 novas locações. Excelente, excelente, excelente notícia, porque o fundo estava numa situação extremamente periclitante, com alguns inquilinos deixando os imóveis. Lembrando que ele só tem 4 imóveis no seu portfólio, 7 inquilinos, então aumenta demais a matriz risco-impacto, diferentemente do que acontece lá no HGLG e no BTLG, por exemplo, em que se um inquilino deixar os imóveis não fará a menor diferença no tamanho do fundo. O que é diferente aqui porque ele tem um número bem reduzido de imóveis e também bem reduzido de inquilinos. Mas agora a gestão consegue contornar em pequena medida esta situação, ocupando 24 mil metros quadrados lá do Itatiaia com a Nissan, o que é excelente. O espaço se refere a 6 módulos anteriormente ocupados pela SEB, que ainda ocupa outros 4 módulos, reduzindo parte da vacância futura esperada. E a Shopee assumindo integralmente o Jundiaí 2 em agosto, zerando a vacância no imóvel no Jundiaí 2, o que é excelente, ocupando lá 9.177
metros quadrados. Em relação às movimentações, segue evoluindo nas negociações comerciais para o Itatiaia e em relação aos distratos dos módulos restantes da SEB, absorvendo a totalidade da área devolvida. Isso porque já tem um novo interessado na área remanescente lá naquele ativo, ponto também excelente. Em relação ao Ribeirão das Neves, segue evoluindo na fase de minuta contratual, com a expectativa de assinatura nas próximas semanas, o que é positivo. A concretização desses 3 processos acima levará o fundo a uma vacância próxima a zero, um marco importantíssimo no trabalho da gestão. Então, fica aqui os nossos parabéns aí pela gestão. Quando é para criticar, nós comentamos, e quando é para elogiar, precisamos elogiar também, porque ela conseguiu contornar uma situação periclitante aqui do fundo com estas 2 novas locações, a Nissan e a Shopee. Então, ponto excelente. Não havia reajustes ou revisionais programados para o mês e, em relação à alavancagem do fundo, ele não possui qualquer alavancagem ou obrigação por aquisição de ativos. Em relação à performance do fundo no mês, ele retornou positivo 9,2%, enquanto o IFIX retornou negativo de 1,4% e o CDI bruto 1,3%. Na distribuição de 57 centavos por cota, ela faz um yield anualizado de 12% em relação à cota no mercado secundário e 7,1% em relação à cota patrimonial. Lembrando que agora o fundo tem uma reserva negativa de 77 centavos por cota. Em relação ao resultado do fundo para julho de 2025, ele fez um total de receitas de R$ 3.527.000, 416 mil em relação às suas despesas, chegando a um resultado distribuído de R$ 2.845.000, ponto excelente, porque ele consegue reduzir um pouco daquela reserva negativa que ele tinha em relação a julho de 2025, quando ele tinha 82 centavos. E agora, com este resultado de 62 centavos por cota, dos quais ele distribuiu 57, ele consegue 5 centavos aqui de retenção, diminuindo a reserva negativa de menos 82 centavos para agora menos 77 centavos, ponto excelente. O recorrente dele fica na casa de 71 centavos por cota, 8 centavos de despesas recorrentes, finalizando um lucro retido de 5 centavos, 57 centavos no resultado distribuído. Em relação à carteira do fundo, 96% ficam aqui para imóveis, 1% em cotas de FIIs, 3% em caixa, 468 milhões em imóveis, 5 milhões e 500 em fundos imobiliários, tem aqui também 9 milhões e 600 em renda fixa, 700 mil reais aqui para obrigações de outros, finalizando um patrimônio líquido na casa de 482 milhões de reais. Em relação à alavancagem do fundo, a gestão destaca aqui que não possui qualquer situação ou obrigação por aquisição de ativos, ponto excelente. Em relação ao valor patrimonial, 46% fica aqui para o imóvel de Itatiaia, 54% das receitas contratadas para este imóvel, ele que se encontra lá em Minas Gerais, 94% da distribuição geográfica para aquele estado, 6% de receitas aqui para o estado de São Paulo. Lembrando que ele tem no seu portfólio 4 ativos, diversificado em 2 estados e mais de 151 mil metros quadrados de ABL. A maior exposição por segmento é aqui o logística, 34%. Em relação à locação do inquilino, ele segue aqui com a maior exposição para a BRF, 33%, seguido do multiterminais e também agora a Nissan, entrando aí com 17% da alocação por inquilino. 66% dos contratos atípicos, 34% típicos, 100% deles indexados ao IPCA, 100% dos imóveis classificados como A. Em relação aos reajustes, 33% para setembro, zerado em relação às revisionais agora para 2025. Já em relação ao histórico de vacância, 11% de vacância financeira agora para julho de 2025, 8,8% em relação à vacância física. Lembrando que, em relação ao vencimento dos contratos, ele segue zerado aqui em relação a 2025. E em relação à vacância física, 15% para Ribeirão das Neves. E agora, em relação ao Jundiaí 2, que se encontrava 100% de vacância física, vai ser zerado agora porque ele será ocupado aí pela Shopee. Em relação ao histórico de movimentações, a estimativa é que a vacância física do fundo agora, em agosto de 2025, chega a apenas 2,7%, então ponto extremamente positivo ante ao resultado anterior de 8,8% de vacância física. Em relação à liquidez do fundo, 1.200.000 ao dia, 9,3% de giro, e ele permanece lá com 25.700 cotistas
ponto positivo. Perfeito, pessoal? De Pati L11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.